Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe, graças a Deus. Estamos aqui novamente, sexta-feira, finalizando mais uma semana, debaixo da graça de Deus, para reunirmos, né? Estamos aqui reunidos para orar, para ler a Bíblia, para aprender mais das coisas do Senhor, renovar as nossas forças, né? Vai terminando aí a semana, a gente está cansado de toda a semana, né? Apesar que essa semana teve um feriado e já deu para recarregar as energias. Mas continuamos firmes aí com Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus possa abençoar a tua vida. Amém? Que você se encontre bem, você e a tua família. Que o Senhor possa estar realmente crescendo poderosamente na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar, nós temos muitos motivos para orar e temos muitos motivos para agradecer a Deus. Pessoas curadas, pessoas aí com a sua fé renovada, estamos firmes e fortes a despeito de todas as situações que temos vivido, ouvido, visto aí nos jornais e tudo mais. Estamos aí firme e forte na nossa fé, em nome de Jesus. E é assim que nós vamos continuar. Porque fé é isso, fé é crer sem ver, fé é posicionamento espiritual, né? Fé é você andar sem enxergar absolutamente nada, mas você crer em uma palavra. E hoje nós vamos estar meditando numa palavra de 1 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo fala algo muito importante. E nós fomos chamados, fomos escolhidos para glorificar o nome de Deus. Amém? O objetivo é esse, é dar glórias ao nome dele. Porque ele é Deus, ele é poderoso. Se temos algo, se somos alguma coisa, tudo vem dele. Se não fosse ele, nem aqui nós estaríamos. Então vamos orar? Coloque-se diante do altar de Deus, com muita fé. Ore pela tua vida, ore pela tua família. Se você conhece alguém que está doente, alguém que está enfrentando aí uma enfermidade, seja do Covid, seja outra doença, coloque essa pessoa diante de Deus, peça que Deus visite essa pessoa, em nome de Jesus. E nós vamos estar orando com muita fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais uma semana que se finaliza. E como é bom, Pai, olhar para trás nesse sentido e enxergar que a cada luta, a cada desafio, a cada situação difícil que nós tivemos que enfrentar, o Senhor esteve conosco. O Senhor sempre está conosco. E o Senhor renova nossas forças, o Senhor nos levanta. É maravilhoso como as nossas forças se renovam. Às vezes vai terminando o dia e nós estamos profundamente cansados. Às vezes a mente cansada, mas nós dormimos e quando acordamos nós sentimos uma renovação na nossa vida, Deus. Eu sei que isso vem do Senhor. Então eu tenho muitos motivos para te agradecer. Eu quero entregar no teu altar a minha vida, a minha família. Que o Senhor guarde, nos livre de todo o mal. Passa do teu sangue na minha vida e na minha família. Coloca teu anjo guerreiro guardando a minha casa, a casa dos meus irmãos, a família dos meus irmãos. E assim eu peço também por cada vida que está orando agora, que vai orar depois, que o Senhor possa cobrir com o sangue do Cordeiro, cada um, cada família. Coloca teu anjo em cada casa, aonde houver desentendimentos, aonde houver confusão, aonde houver, Senhor, escassez, aonde houver, Senhor, desânimo, tristeza, enfermidades, seja elas quais forem, que o poder do teu Espírito Santo invada, visite, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai,
Teu nome tem poder. Jesus Cristo é o Salvador. E a tua palavra diz que ele intercede por nós. Que ele é o único caminho até Deus. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Que toda obra do mal, que toda armadilha, que todo intento do inferno contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Não tem lugar na nossa vida, não tem lugar na nossa família. Senhor, queremos te pedir por aqueles que estão enfermos, seja do Covid ou seja de qualquer outra enfermidade, pessoas que estão lutando contra o câncer, estão em tratamento, fazendo quimioterapia, radioterapia, passaram por cirurgias ou vão passar por cirurgias. Aqueles que estão na UTI, entubados. Senhor, tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia, Senhor. Faz com que a campanha de vacina continue a crescer, a vacinar muitas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, derrama da tua graça sobre este país, sobre esta nação, sobre cada vida, cada família. Nós pedimos misericórdia, Deus. Pai, eu quero te agradecer por muitas pessoas que estão se recuperando do Covid, que me mandaram mensagens. Muito obrigada, Deus. Que o Senhor possa abençoar cada uma delas, Pai. Abençoa todos eles, ó Deus. Continue, Senhor, a nos guardar desta doença, a nos livrar desse mal. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Abençoa o estudo desta palavra hoje. Visita cada vida. Que cada um possa aprender mais de ti. Eu quero aprender mais de ti. Eu preciso de ti. Se não fosse o Senhor, eu nem aqui estaria. Eu preciso do Senhor, ó Deus. Abençoa, Pai. Abençoa cada vida, cada família. Em nome de Jesus nós oramos. Te agradecemos por tudo. Amém. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. O apóstolo Paulo fala da vocação, do chamado. Porque todos nós temos um chamado. Existe um porquê de estarmos aqui, uma razão, e isso é um chamado, é um objetivo de vida, né? É como se Deus já tivesse traçado o nosso caminho, o caminho que a gente vai seguir. Então isso é um chamado, é uma vocação, né? E ele fala, do capítulo 26 até o 31, ele coloca que nós vamos ler, que é muito além, que a aparência não tem nada a ver, que aquilo que é humano, né, aquilo que tantas pessoas dão importância, que é tão valioso para tantas pessoas, para Deus não é. Então, diz assim a palavra do nosso Deus: Irmãos, reparai, pois, na vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, inteligência humana, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as humildes, as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, nesse texto do apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que Deus
não está preocupado com aparência, nem com condição social, nem em que lugar você nasceu, sabe? Ou quanto você tem de dinheiro. Deus, ele olha para o ser humano, aquilo que tem dentro da gente. Enquanto o mundo aí fora se move pela aparência, se move pelo que a pessoa tem. Então a gente vê aí uma busca absurda, né? Para melhorar a aparência. Não é que eu não sou contra melhorar a aparência. Em nome de Jesus. Se você quer fazer, faça. Mas isso não pode ser o que move a tua vida. E Deus, o apóstolo Paulo fala que Deus, ele escolhe as coisas loucas do mundo. Então significa que Deus, ele enxerga além do que qualquer um enxergue. Então, Deus, ele olha o interior das pessoas. Quando você olha para os discípulos de Cristo, quem é que estava lá? Então vamos lá, Pedro, vou falar alguns. Pedro, ele era um pescador, um homem simples, grotesco nas suas atitudes, no seu falar, impulsivo. Não era rico, não se vestia bem, não morava num palácio. E Jesus escolheu ele. Jesus escolheu o publicano, que era um homem que lidava com dinheiro, né? Não era bem visto na sociedade. Jesus olhou e escolheu ele porque Jesus enxergou o coração. E aí vai. Cada discípulo de Jesus tinham características muito próprias dele. Tomé não acreditava, era um homem assim que ele mesmo falou, eu preciso ver para crer. E ele foi um dos discípulos de Jesus. E todos eles eram homens com defeitos, uns eram meio grossos como Pedro, sabe? Que não pensava para falar. Judas, que foi quem o traiu, que Jesus sabia que ia trair, Jesus escolheu ele e deixou lá ele andar os 3 anos. Então, Deus, ele não olha aparência. Deus, ele não olha condição social. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, olha, que ele escolheu as coisas fracas no mundo para envergonhar as fortes. Aquelas que são desprezadas, que ninguém dá valor, que para o mundo aí fora é uma pessoa sem sucesso, uma pessoa fracassada. O sucesso do mundo não tem nada a ver com o sucesso de Deus. O fracasso para o mundo não é fracasso para Deus. E o apóstolo Paulo está falando isso. Por que Deus faz isso? Porque só o nome dele deve ser glorificado. Para que ninguém se vanglorie. Para que ninguém chegue diante de Deus e fale, mas eu tenho isso, mas eu sou isso. Não, Deus pega aquela pessoa que ninguém dá valor e transforma. E a própria palavra fala que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E quando eu penso em uma pessoa que a olhos humanos era uma pessoa desprezada, eu lembro do rei Davi. Eu lembro de Davi. Porque, vamos lá para 1 Samuel 16, Davi era aquela pessoa que ninguém escolheria. Ele tinha 7 irmãos fortes, soldados, altos, maravilhosos. E ele era o oposto. E a palavra diz em vamos ler o texto, 1 Samuel 16, 1, fala assim: disse o Senhor a Samuel, Samuel era o profeta, até quando terás pena de Saul? Saul era o rei naquela época. Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Saul tinha feito muitas coisas erradas. Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita,
porque dentre os filhos dele me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, um animal, e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Veio a Belém, saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, o que aconteceu? Samuel viu a Eliabe, o filho mais velho, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então a primeira coisa, o primeiro filho de Jessé que ele viu, o irmão mais velho, forte, maravilhoso, né? Preparado para a guerra, um soldado. Olha o que Samuel falou, o profeta, ele falou assim: certamente esse é o rei. Certamente é esse. E olha o que aconteceu. Porém o Senhor, Deus, disse a Samuel, olha o que Deus falou: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Não é esse que eu escolhi, Samuel. Ele tem uma altura, ele é bonito, mas não atente para isso, porque eu o rejeitei. Ele não é o que eu quero. Não é o que eu quero. E aí, olha, porque o Senhor, e ele termina assim: porque o Senhor não vê como vê o homem. Deus, a visão de Deus, a maneira como Deus olha para o ser humano é diferente. Por quê? Porque ele enxerga o mais profundo do íntimo de um ser humano. Ninguém consegue esconder as coisas de Deus. Você pode, a gente até pode, né, tentar aí, né, aparência, uma retórica, mas Deus sabe o que está lá dentro do coração. E ele fala assim: não atentes para a sua aparência. O Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, Eliabe, o filho mais velho, bonito, alto, nossa, que rei que ele seria. Deus enxergou o coração dele. E a Bíblia fala que Deus o rejeitou. Deus viu o que estava lá dentro. E aí, olha, então chamou Jessé, o pai, né, Abinadab, outro filho, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Deus não escolheu nenhum deles. Então, o que isso nos ensina? Deus sabe exatamente a pessoa que vai fazer exatamente, ou vai exercer exatamente aquela função. Por isso a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala da vocação. Que Deus, ele olha o coração. Deus sabe em que exatamente você vai se encaixar. É tremendo, não é? Assim, fez passar os 7 filhos e o Senhor não escolheu. Aí perguntou Samuel, o profeta, a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Porque Deus não erra. Se Deus falou que ia ungir um filho de Jessé, Deus não erra. Aí ele respondeu, o próprio pai respondeu: ainda falta o mais moço, esquecido. Ele está
apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois nós não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência, mas não tinha nada a ver com soldado. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, joga o óleo na cabeça dele, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi embora para outra cidade. Quem era Davi? Davi era muito menor do que os irmãos. A Bíblia fala que ele era ruivo, de olhos claros. Ele nem estava lá na casa. Então assim, eles iam almoçar lá com o profeta, algo importante. Samuel era muito respeitado. E o pai, os irmãos, nem lembraram de chamar Davi. E quando você lê a história de Davi, você vê que realmente ele era assim, menosprezado. Só que a palavra de Deus diz que assim que ele entrou, o Senhor falou, é esse, pode ungir ele. Ele vai ser o rei de Israel. E ele estava, e aí a gente vai olhar para Davi e a gente fala, puxa vida, o que chamou a atenção de Deus Davi? Primeiro, vou falar algumas coisas, só que são muitas. Ele era um pastor de ovelhas. O que significa? Um serviço simples, um serviço que demonstra cuidado, porque se uma ovelha se perdesse, ele largava todas as outras, ele ia buscar a ovelha. Vigiava para que os lobos, os animais ferozes não pudessem pegar as ovelhas. Era um trabalho extremamente humilde. Então a gente olha para Davi e a gente vê que o coração dele era diferente do coração dos irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, nós lemos, Deus pega as coisas loucas, as desprezadas, as que não são, para tornar as que são. Então Deus honra o humilde. Deus abre portas para o humilde. E o rei Davi, ele começou a crescer. Ele começou a tomar a posição dele. E é incrível que a gente olha para Davi e a gente percebe que Deus escolheu ele. No meio lá dos 7 irmãos, Deus escolheu o último. Aqueles outros 7 tinham aparência maravilhosa. Eram soldados, imponentes. Mas Deus olhou o coração. Queridos, Deus se importa com o coração. Que é da onde sai tudo. Aquilo que está dentro de nós. Sabe, o quanto nós nos importamos. O quanto nós somos pessoas que se importam, que têm misericórdia. E principalmente que estão abertas para ouvir a Deus. Porque Deus procura estas pessoas que ouçam a palavra dele, pessoas que se importem com a palavra dele, que se importem com o nome dele. E Davi foi essa pessoa. Então, o Senhor nos escolheu não por méritos próprios, porque a palavra deixa bem claro que ele nos escolheu. Eu quero ler alguns versículos para você. Em Efésios 1 fala assim, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deuteronômio 14:2. Pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. Eu acho lindo isso aqui. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. E João 15:16 fala assim:
Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai, Deus, lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então a Bíblia, ela deixa claro que Deus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Quando você para ouvir a palavra, quando você para falar com Deus, é porque Deus te escolheu. Assim como ele escolheu Davi. E quando eu falo isso, não quer dizer que você não pode ter um bom emprego, nada, mas Deus olha coração. Deus não está preso em nada aí do que o mundo fala. Por isso que Deus escolheu Davi, que era um rapaz que cuidava de ovelhas, um serviço simples, zeloso, se preocupava com os animais. Outra coisa que a gente vê em Davi é que ele se importava com Deus. Ele se importava com o nome de Deus. O povo estava em uma grande guerra e Davi foi até o acampamento. Quando chegou lá, havia um soldado que todos os dias saía lá no campo e amaldiçoava a Deus, amaldiçoava Israel. E durante 40 dias, todo mundo ouviu aquilo. Essa passagem está em 1 Samuel 17, 26. Todo mundo ouvia. Ah, o seu Deus não é ninguém, vocês não são ninguém, vocês vão perder, vocês são um exército falido. Todo mundo ouvia aquilo. Quando Davi chegou lá, ele foi levar algumas coisas para os irmãos. Ele ouviu. E ele falou, quem é esse homem para falar de Deus e do seu exército? E aquilo tomou conta de Davi de tal maneira que ele se apresentou lá e foi lutar contra o gigante. Contra um homem, ele era imenso aquele homem, que é Golias. E Deus deu a grande vitória para ele. Mas o que eu quero que você preste atenção é que durante 40 dias, Golias afrontou a Deus e o exército. Palavras 1000. E ninguém fez nada. Todo mundo ouviu e ficou quieto. Só Davi. Davi chegou e a primeira vez que Davi ouviu, Davi falou, mas quem é ele para falar isso? Do Senhor e do seu exército. E se prontificou a lutar, o que ninguém fez. E aí a gente para e a gente entende por que Deus escolheu ele no meio de tantos irmãos que estavam lá, ouvindo a afronta de Golias, mas não fizeram nada. Por quê? Porque havia uma diferença no coração dele. Em Atos do Apóstolo, deixa isso bem claro. Atos 13, 22, fala assim. Depois de rejeitar a Saul, o rei daquela época, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé. Olha o que diz, e isso aparece várias vezes na Bíblia. Homem segundo o meu coração. Davi, Deus fala de Davi assim, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Maravilhoso. E diz mais, ele fará tudo o que for da minha vontade. Por isso que ele foi escolhido. Por isso que aquele que era o rejeitado, que nem foi convidado para o almoço lá com o profeta, nem o pai dele lembrou dele. Só lembrou dele porque Samuel falou, você não tem mais filho? Porque Deus não escolheu nenhum desses. Ah, eu tenho sim. Ah, eu tenho um que ele cuida das ovelhas. E Davi se tornou um grande rei. O maior rei que Israel teve foi Davi, que venceu assim lutas, guerras, expandiu o território, buscou a Deus. Sim, ele pecou, se arrependeu, porque quando nós falamos de sermos chamados por Deus, nunca ninguém falou em perfeição. Somos imperfeitos. Mas Deus olha o coração. Deus olha aquilo que tem dentro da gente.
Ele sabe o que tem dentro da gente. Outra coisa que a gente vê em Davi é que ele era um adorador. Ele adorava a Deus. Vários salmos da Bíblia foram escritos por Davi. Vários. Ele era um homem de Deus. Lá em 2 Samuel 22, eu não vou ler todos os versículos, nós vamos orar. Vamos terminar e vamos orar. Mas é um capítulo tão lindo da Bíblia, eu quero que você leia depois. 2 Samuel 22. Cântico de Davi em ações de graças. É maravilhoso o que ele fala aqui. Então aí a gente olha aqui, a gente percebe uma pessoa adoradora. Uma pessoa que amava a Deus. Sabe? E quando você olha para Davi, não importa. Para Davi não importava se ele era rei, se ele não era. Se ele tinha isso, se ele não tinha aquilo, se ele ia perder, não importava agradar a Deus. Deus era importante para Davi. Deus era importante. Chegou uma época que Davi pensou assim: eu moro num palácio e Deus não tem, né, uma igreja, um templo. E ele falou: eu vou fazer um templo para Deus. E aí ele orou, e aí Deus mandou o profeta. E o profeta falou assim para ele: não, você não vai construir. Quem vai construir é teu filho. E aí eu penso assim, ele podia ter desanimado. Ele podia ter questionado a Deus: por que eu não posso construir? A ideia não foi minha? Mas ele não questionou. Sabe o que ele fez? Ele arrecadou, ele doou, ele fez uma campanha, ele ajuntou tudo que precisava para o filho dele construir o templo. E Salomão construiu o templo. Isso é um coração. Não importa quem vai fazer, eu só quero ajudar. Não importa quem vai levar a glória. Não importa quem vai ser lembrado por isso. Eu quero fazer a minha parte. Não precisa nem citar o meu nome. Por isso que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E olha o que fala 2 Samuel 22. Ele fala coisas maravilhosas. Eu vou só ler alguns versículos. Fala assim, olha: na minha angústia invoquei o Senhor, clamei a meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Ele fala assim no 26, para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate os altivos. Ele falando de Deus. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Olha que lindo. Então ele fala que Deus é a luz e que Deus derrama essa luz nas trevas da vida dele. Então provavelmente ele está falando de momentos de angústias, de luta, de solidão. Pois contigo desbarato exércitos, destruo exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo, proteção para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Talvez você está ouvindo essa palavra hoje, teus caminhos estão embaralhados. Olha o que diz aqui. Ele perfeitamente desembaraça, limpa o meu caminho. No 38, persegui os meus inimigos, os derrotei e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre meus pés. Pois de força me cingiste, me vestiu de força para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com seu ungido,
com Davi e sua posteridade para sempre. Depois você vai ler todo o capítulo 22. Por isso que ele foi escolhido. E eu quero te dizer uma coisa, Deus te escolheu. Às vezes a gente acha, como é que Deus vai me escolher? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sei falar, você fala um monte de coisa. Como é que Deus vai me escolher? Porque Deus olha o coração. Quando eu era menina, adolescente, eu nem olhava nos olhos das pessoas. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Tímida demais. Quem me conheceu naquela época e me conhece hoje fala, só Deus para fazer essa obra. Pois é, só Deus para fazer essa obra. Porque Deus escolhe as coisas loucas do mundo, que ninguém quer, que o mundo rejeitou, colocou lá um carimbo, e Deus escolhe. Assim como o rei Davi, que até esquecido pelo pai ele foi. Foi ele que foi escolhido e se tornou o maior rei de toda a história de Israel. Amém? Deus te ama, Deus te escolheu, Deus tem algo para a tua vida. O apóstolo Paulo fala que é uma vocação, né? Um chamado, um propósito de vida. Deus tem para você. Nunca pense que o propósito de Deus para a tua vida é só viver a cada dia e... Não, de maneira nenhuma. Deus tem mais para você. Deus quer usar a tua vida. Deus quer te fazer um caminho, um instrumento de bênção. Abençoar as pessoas. Ser luz para as pessoas. Falar de Deus para as pessoas. Ajudar as pessoas. Naquilo que você sabe fazer, naquilo que você tem habilidade, Deus vai usar você. E aquilo que você não tem, você pede para Deus e Deus vai te dar. Amém? Até sabedoria, a Bíblia fala, se você não tem sabedoria, pede para Deus que Deus vai te dar sabedoria. Em nome de Jesus. Sabe, tira da tua vida todo tipo de rejeição. Todo sentimento que às vezes vem lá da infância, de que a gente não serve, não tem habilidade para nada, nasceu para não fazer nada, ninguém gosta, ninguém quer. Tira isso, isso é maligno, isso vem do diabo. O diabo é que gosta de pisar. Porque quando a gente se sente para baixo, pequeno, a gente não consegue fazer nada. A gente só se encolhe. E se você ler a Bíblia, você vai entender o quanto Deus quer que você enxergue você mesma, você mesmo, como Deus te enxerga. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Feche teus olhos. Sabe, declara aí dentro de você, da tua alma, que Deus te escolheu. Não olha para os teus defeitos. Davi tinha defeitos. Eu falei dos discípulos de Jesus. Todos eles tinham defeitos. Talvez, se uma grande empresa abrisse lá uma filial, lá em Jerusalém, e Pedro estivesse entregando um currículo, Tomé, Judas e os outros discípulos, talvez todos eles seriam rejeitados, provavelmente. Mas Jesus olhou o coração de cada um. Jesus olhou que cada um tinha um propósito muito específico, uma vocação. E ele escolheu. Davi, que foi esquecido pelo pai, foi escolhido e se tornou o grande rei. E assim são a maioria dos homens e Deus na Bíblia, os homens e mulheres na Bíblia, que foram chamados para fazer algo, eram pessoas que a olhos humanos ninguém escolheria. Nenhuma empresa admitiria. Mas Deus olha o coração. Deus sabe o quanto você está disposto a obedecer, a acreditar em Deus, a ter fé, a não desanimar, a não ficar olhando para trás, a não deixar esse sentimento que quer te diminuir, que quer te fazer pequeno.
que quer trazer um sentimento de inferioridade para você, entra na tua vida. Porque a partir do momento que a gente se enxerga pelos olhos de Deus, a gente começa a se valorizar e acreditar na pessoa que possamos nos tornar. Porque se Deus nos escolheu, é porque Ele viu alguma coisa boa dentro de nós. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor nos conhece. Somos pessoas imperfeitas, erramos. Quantas e quantas vezes? Quantas e quantas vezes pensamos em fazer algo certo, nos posicionamos e acabamos fazendo errado? Quantas vezes pecamos? Quantas vezes? Mas o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que o nosso maior desejo é acertar. É andar nos teus caminhos. Porque o único que ilumina, que desembaraça o caminho de uma pessoa, a vida de uma pessoa, é o Senhor. Ninguém tem poder para fazer isso. Ninguém tem poder para alterar o rumo de uma vida. Ninguém tem poder para curar uma alma se não é o Senhor. Transformar uma pessoa, tirar todo o peso que insiste em colocar ela para baixo. Só o Senhor faz isso. Por isso que o rei Davi, ele diz várias vezes: o Senhor é a minha rocha. Significa que Deus sustentava Davi. Significa que Deus dava as vitórias, que Deus ungiu, separou ele para ser rei e Deus o abençoou. E é assim que Deus faz. Ele nos escolhe, Ele nos chama, Ele direciona a nossa vida e Ele nos capacita, Ele nos fortalece. Ele não permite que a gente desista. Eu quero agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque um dia Ele me escolheu. E eu não tinha mérito e não tenho mérito nenhum. Não sei nada. Eu preciso do Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um que está ouvindo esta palavra agora, que vai ouvir depois. Que cada um entenda que foi escolhido pelo Senhor. Que o Senhor o ama de uma maneira maravilhosa. Que o Senhor tem bênçãos. Que o Senhor quer dirigir a vida. Que o Senhor quer abençoar a família. Que o Senhor quer curar a alma, as feridas da alma. O Senhor quer libertar dos traumas do passado. Às vezes, durante toda a nossa vida, nós somos rejeitados, apontados com o dedo. Olhavam só para a nossa aparência, nunca nos davam valor. Éramos esquecidos, como o rei Davi foi esquecido. Mas Deus não se esquece. Deus não se esquece de nós. Deus nos valoriza a tal ponto que Ele entregou o seu Filho Jesus por nós. A tal ponto que Ele permitiu Cristo na cruz. Olha que amor é esse. Que amor maravilhoso. Por isso hoje, em nome de Jesus, recebe esse amor no teu coração. Acredite que você é escolhido, separado, que Deus te ama. E que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Assim como Ele fez com o rei Davi. E quando a gente lê a história de Davi, ele não foi perfeito. De maneira nenhuma. Mas havia um coração entregue a Deus 100%. E é isso que Deus busca. Senhor, nos abençoa. Sela esta palavra no nosso espírito. Que possamos acolher ela dentro do nosso coração. Que a gente não esqueça jamais que o Senhor nos ama, nos escolheu, que o Senhor nos chamou, que o Senhor tem algo especial para cada um de nós.
em nome de Jesus Cristo. Derrama da tua graça sobre cada vida, cada família. Nos guarda, meu Deus, do Covid-19, nos guarda de todo tipo de enfermidade, fortalece a nossa vida, a nossa família, nos livra de todo o mal, Senhor. Nós entregamos, consagramos a nossa vida no teu altar, assim como a da nossa família. Abençoa o nosso final de semana, que sejam dias de descanso, junto com a nossa família, de ir à igreja, Senhor. Graças a Deus podemos retornar à igreja aqui em São Paulo, podemos ir ao templo, louvar o teu nome, rever os irmãos. Senhor, muito obrigada, meu Deus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, oramos, em teu nome. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Medite nessa palavra, amém? Ouça de novo. Daqui a pouco eu já estou colocando lá no YouTube. Se você ainda não se inscreveu lá na minha página do YouTube, se inscreva. No Facebook está gravado lá a página. E aí você vai poder ver novamente, vai poder também passar para alguém, se assim for bênção para a tua vida. Domingo, às 19 horas, estaremos aqui, se o Senhor permitir. Deus te abençoe, te dê aí um final de semana de paz junto com a tua família, em nome de Jesus. Amém.